dia, amada igreja do Senhor, graça e paz. Graça e paz. Não, tudo no tempo de Deus, né? Tudo no tempo dele. Ele quer ouvir os cânticos, ele quer ouvir os depoimentos, ele quer ouvir as orações, ele quer ouvir também a palavra, essa palavra que ele me deu aqui. Como a pastora, né, citou aqui que essa semana foi uma batalha para mim trazer a palavra. Eu já tinha com a palavra pronta, mas de repente a palavra sumiu. Já tinha guardado na pasta, arquivado, e de repente a palavra sumiu. Ela sumiu do computador, isso na quinta-feira. Aquilo deu um desânimo, amados, em mim. Eu vou falar com sinceridade, um desânimo, mas um sentimento muito ruim. Vou falar com verdade mesmo. O desânimo, amados, é um sentimento ruim. Por isso que a Bíblia diz: não desanimes, porque o desânimo é uma coisa ruim. Eu tive vontade na minha carne de fechar o computador, fechar a Bíblia e falar, porque já estava tudo pronto. Aí eu mandei até uma mensagem para a pastora, falando com ela. Não sei, pode ser o inimigo, pode ser o computador, que também já não estava bom, ou é a vontade de Deus, ele é que sabe. Mas aconteceu isso. E eu desanimei. Você vê como que a carne é. Eu desanimei. Mas eu busquei forças em Deus. Falei com a pastora e a pastora falou comigo e ela disse que ia orar. E eu também orei, supliquei a Deus. Eu falei: Senhor, me ajuda. Me ajuda para que eu refaça essa palavra, mas é pela vontade do Senhor, não é pela minha. Me ajuda, Senhor. E a palavra está aqui. E como nós cantamos ali, a pastora cantou: dê mais um passo. Fazia tempo que eu não ouvi ela, eu gosto dela. Dê mais um passo. Você vê. Então você veja bem, se eu desanimo, eu não dou um passo. Dou um passo para trás. Mas ele quer que nós demos passos à frente, confiando nele, crendo nele verdadeiramente. Amém? E é essa palavra, depois de tudo que foi falado aqui, aí você vê como Deus é tão... não combinamos nada, não. De tudo que foi falado aqui, a pastora falou, os irmãos falaram. É o Espírito de Deus, amados. É o Espírito de Deus que nos direciona e que nos dá aquilo que Ele quer. E Ele faz essa junção, esta comunhão ali, tudo no mesmo Espírito. E eu amo isso, viu, amados? Eu amo isso. Mas graças a Deus, e que essa palavra venha dar força, que ela venha encorajar verdadeiramente os irmãos e esses nossos irmãos também que nos ouvem pelas redes sociais. Eles venham compreender o que é isso. Amém? Senhor Jesus, agora já não sou eu mais. É o Espírito do Senhor a falar nos meus lábios. Eu peço a tua direção agora nesse momento, Pai. Me ajuda. Que essa palavra chegue aos confins da terra. Não é todos que vão ouvir, mas os que tiverem ouvidos de ovelha, esta semente vai ser plantada no coração de alguém, e que ela venha a dar frutos e frutos pacíficos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então o título, amados, é Viver por Fé
não é viver pelo que se vê. Não seja como Tomé. Ó. Esse título, amados, eu até comentei com o pastor. Eu já tinha mais ou menos uns 2 títulos já encaminhado. Mas quando foi num sábado, eu dormindo de manhã, né? Quando eu abri o olho, mas foi uma coisa assim, amados. A gente sabe e sente quando é espiritual. A gente sabe. A gente que vive a palavra sabe. Quando eu abri o olho, veio esta frase na minha mente. Assim, ó, do jeito que tá aqui. Viver por fé não é viver pelo que se vê. Não seja como Tomé. Eu abri o olho e falei: ah, Senhor, então é essa a palavra. Já levantei, já anotei logo. E foi essa palavra que Deus deu. Amém? Amada igreja do Senhor, se perguntarmos a alguns dos nossos irmãos o que é a fé, foi falado aqui, o pastor. O que é a fé? Eles prontamente responderão este versículo. Abre lá para nós, pastor, em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É isso. Se perguntar, meu irmão, o que é fé? A fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção das coisas que não se veem. Muitos sabem esse versículo porque já está fixado e decorado em suas mentes. Mas poucos vivem essa fé. Poucos. Uma fé que deve ser inabalável, ela se tornou um clichê. Uma expressão usada com frequência, sem originalidade, perdendo seu significado. Como o pastor falou aqui na quarta-feira sobre versículos que as pessoas sabem, versículos decorados, sabem aonde está, que capítulo, que versículo, e fala e as pessoas ficam admiradas. Fala, olha, este é um homem de Deus, este é uma mulher de Deus. Sabe os versículos. Sim. Sim. Aí, você vê. Não, você fica encantado com essas coisas. As pessoas têm sido iludidas por isso, amados. Elas têm sido iludidas por essas coisas, em vez de viver a verdadeira fé que Jesus quer que viva. Mas eu vou dizer aqui, amados, olha, tem tanta coisa, olha, eu vou falar. Quando ele foi abrindo isso para mim, é aquilo que eu falo, tem vontade de sair voando e sair gritando, de felicidade, amados, de felicidade, essas coisas que Deus dá pra gente, né? É maravilhoso, é maravilhoso. Então você veja bem, viver pela fé é ter uma confiança inabalável em Deus. Olha, você veja bem, essa palavra, inabalável. O que é inabalável? Nada pode abalar a nossa fé. Nada, nada e nada. Nós vimos exemplos aqui do José, nós temos exemplos aqui da irmã Madalena, irmão Nelson, a avó, a pastora Luzia, e os irmãos aí, que passaram por momentos difíceis.
fé fez vencer. A fé fez vencer. Aí, amados, essa é a fé em Jesus. A fé que não há o que abale. Pode ser duro, é duro, não é fácil. Mas não pode abalar, amados. Porque se abala, já não é fé. Vai ser, não sei. Vai ser, não sei. Desanima, desiste, larga a mão, vai lá, isso aí não vai dar certo. Que fé que é essa? Aí, agindo de acordo com esta convicção, certeza, mesmo diante das circunstâncias. Aí. A fé tem o poder de transformar. A fé tem o poder de transformar a pessoa como ela se vê e age no mundo. Que coisa, né? A fé pode transformar a pessoa. Então, se ela vive por fé, se é uma fé mais ou menos, ela não vai ser transformada. Ela vai viver a mesma vidinha. Não foi e não. Vai. A não ser que Jesus chegue na vida dela e transforme isso. Mas caso contrário, ela tem que também se esforçar a viver por fé. E do jeito que ela age no mundo. É aquilo que já foi falado aqui. Não adianta agir muito bonitinho aqui e lá fora virar um 8. Não adianta. Não adianta não. Pois é. Tem. Então, aonde foi falado aqui. E o domínio? A Bíblia diz isso. E o domínio? Muito bem. Isso. Pronto. Você já não esconder, e isso vai fazer com que a pessoa sofra mais ainda. Por quê? Porque fica com aquilo na mente. Exato. Daí, ó. Você vê com que... Ai, meu Deus disso. Ai, meu Deus. Deus fala conosco de todo jeito. Então, amados, a fé tem o poder de transformar a pessoa como ela se vê e age no mundo, tornando-a mais humana, solidária e com propósito. Tem que ter propósito. Não, eu não quero mais isso para minha vida. Não quero. Eu quero ter uma vida reta, uma vida espiritual com Deus. Tem que ser assim, amados, tomar atitude. Já pensou se lá Josué, Moisés, os profetas lá, ficar assim? Mas você vai esperar, né, ver o que Deus quer pra mim. O que Deus quer que vá. Tem que agir. Tem que ter ação. Se não tiver ação, como é que faz? Então, essa expressão também indica um estilo de vida diferente e habitual. Ela tá aí. A renúncia, deixar certos hábitos que não agradam a Deus e que esses hábitos vão fazer mal para a nossa vida mesmo. Aqueles que vivem pela fé, buscando conhecer e obedecer a Deus, verão cumpridas as suas promessas. Serão cumpridas. Por isso que muitas pessoas falam, mas Senhor, mas eu peço pro Senhor, eu oro, mas não acontece nada na minha vida. Mas por quê? Será, né? Porque não está vivendo uma vida condizente com Deus. Vivendo ao seu modo. A pastora acabou de falar aqui. Não se afasta. Como que vai ver cumprida as promessas? Tem. Pois é, mas quer ter vida abençoada com Deus, né? Você vê que coisa, facinho assim, né? Mas eu vou dar exemplos aqui, amados. Vamos dar exemplos. A Bíblia está, recheada. Já o descrente, que vive cheios de orgulho, egoísmo, praticando as más obras,
serão punidos e corrigidos pela disciplina de Deus. Não tem por onde correr. Abre lá para nós, pastor, em Romanos 1,17, por favor. Visto que a justiça de Deus se revela de fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aí, glória a Deus, glória a Deus. A fé nos dá a verdadeira liberdade. Olha, que nós estávamos falando aqui no começo, né, pastor? A verdadeira liberdade. Vemos como exemplo, agora eu vou dar um exemplo de uma mulher aqui. Raabe. Estava lendo a passagem desta mulher, né, que está lá em Josué. Você vê que mulher que teve uma atitude de uma eleita. Raabe, que pela fé tomou uma decisão em ajudar os espias de Josué para não ser morta com os desobedientes da cidade. Nós sabemos, amados, que Raabe era uma prostituta. E pela passagem aqui bíblica, ela já havia ouvido falar muito do Deus dos hebreus. Não só ela, como a cidade de Jericó toda. E eles tinham um medo tremendo do povo hebreu. Por causa de quem? Por causa de Deus. As maravilhas que ele fazia, e por ela ficar ali no meio de pessoas, dos homens ali, ela ouvia muito falar sobre o Deus dos hebreus. Ela ficava admirada, ela ficava, mas que Deus que é esse? Um Deus que abre o mar vermelho? Um Deus que faz sair água de uma rocha? Que Deus é esse? Não, pera lá. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus verdadeiro. Eu preciso conhecer esse Deus. O desejo do coração dela. E ela ficava com aquilo. E ela sabia que era um povo poderoso. Não que eles eram poderosos, mas eles eram poderosos em Deus. É Deus que dava o poder para eles agir. Aí. Que coisa linda, né? Raabe, para se livrar de uma tragédia, ela fez 3 coisas importantíssimas que um verdadeiro cristão tem que fazer. E hoje está difícil isso. Ou faz um, mas não faz os 2, ou faz 2, mas não faz um, ou não faz nenhum. Ela ouviu, creu e agiu. Ela ouviu falar deste Deus. Opa, que Deus é esse? Não, eu preciso conhecer esse Deus. E quando falaram desse Deus, ela creu. E aí, quando os espias de Josué foram lá na casa, ela fez essa aliança com eles. Ela teve essa ação, fez essa aliança com eles e eles com ela. Então foi feito, no dia que nós formos atacar esta cidade, destruir esta cidade, você colocará este pano. Eu chorei tanto que quando eu lembrei disso aqui, você vai colocar este pano na janela. Esse pano, amado, já tipificando o sangue do cordeiro lá no Egito, nos portais. Tipificando isso já. E quando eles vissem aquele pano, eles sabiam que ali eles não poderiam fazer nada. E hoje, amados, o que nos defende, o que está em nós? Jesus.
É o sangue dele que veio, nos lavou, nos limpou, nos purificou para ter uma fé verdadeira. Aí. Então me fez lembrar essa passagem de Rabi. O que podemos aprender é que a fé sem ouvir, como iremos conhecer? Como você vai conhecer algo se você precisa ouvir? Então é isso? Então eu quero conhecer. Como é que é? E sem conhecer, como poderemos agir? Como você vai agir em cima de uma coisa que você não conhece? Não tem jeito. É tudo. Exemplos na Bíblia não nos falta para trazer esta fé para a nossa vida, viu? Agora vamos compreender um pouco mais sobre uma fé e as obras. Abre lá para nós, pastor, em Efésios 2, 8, 9. Vê o que Paulo fala sobre isso. Agora nós vamos ver quais são as ações, as obras. Porque pela graça sois salvos, mediante... e isto não vem de vós, é dom de Deus. O que Paulo está falando ali? Que salva então é a graça, é Jesus, é Ele. Foi claro ali. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Que isto não vem de vós, é dom de Deus. Agora no 9, pastor. Não de obras, para que ninguém se glorie. Que obras é essa? As obras da lei. É as obras da lei. As obras da lei não salvam ninguém. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Hoje a gente vê os irmãos nossos aí. Obrigado. A gente vê os irmãos se gloriando com essas obras. Mas Paulo está falando, não é pelas obras. Não é por essas obras. Irmão, porque o jejum... Nós estávamos falando aqui, né? Irmão, eu jejuei 24 horas. Olha, agora eu estou fortalecido em Deus. Então... amizade, nossa, tá dura a coisa então. Tá dura a coisa então. Não, mas não é fácil não, viu? Olha, pra quem já tem a tendência, ou o metabolismo já é mais lento também, é mais difícil, né? É complicado. Eita! Desiste não. Olha a fé, põe a fé em ação. Põe a fé em ação, desiste não. Então, amados, o que Paulo está dizendo aqui? Não é de obras, mas é a fé em Jesus. Somente nele. Nele só. Hoje, as pessoas aí fora põem fé nessas coisas, em obras. Em obras mortas, né? Obras mortas. Paulo fala das obras da lei, a obra que não salva. As obras da lei não salvam ninguém. Agora vamos ver o que Tiago fala. Olha, Paulo falou lá atrás, Tiago veio e confirmou aqui. Tiago entendeu. Tiago 2, 14 a 18, pastor. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante esta fé salvá-lo? O que é isso aqui?
as obras. Eles já foram caracterizados com isso. Não, se não fizer obra, você não vai ser salvo. Entendeu? E é errado isso. Sim. Sim. Sim, sim. Mas não adianta. Então, a questão é essa: é a fé verdadeira e receber Jesus, receber Ele. Você vê como é que é? Não, mas agora abre lá, pastor, o próximo. Aqui, ó, você vê, lá ele está falando: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Agora ele explica o que é isso aqui. Abre lá, pastor. Se um irmão ou uma irmã estiver carecidos de roupas e necessitados do alimento cotidiano. Próximo, pastor. E qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? É pelas obras da lei, a fé? É aquilo que nós estamos falando aqui. Calma. Próximo, pastor. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Quanto Deus. E olha que eu já tinha lido esse versículo aqui milhares de vezes, mas ainda não tinha chegado no ponto do entendimento. Ainda não tinha chegado. Mas agora, dessa vez, Deus, Ele colocou esse entendimento na minha mente. Então, o que adianta? Não adianta nada. Você diz que tem fé, mas você não faz as obras. Quais são as obras da fé? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o seu próximo, crer na palavra de Deus, ter mansidão, oração, paciência, obediência, perseverança, servir ao próximo, estudar a Bíblia, ter misericórdia, saber perdoar, participar dos cultos, ofertar, dizimar, louvar a Deus, ter gratidão, ser justo, reto e honesto diante de Deus e dos homens. Esta é a obra da fé. Porque quem tem esta verdadeira fé vive desta forma. Não é eu na minha carne oferecendo o sacrifício da minha carne para Deus que vai me salvar. Aí, irmãos, essas obras da lei por si só é morta. Por si só. Que coisa, né? Abre lá para nós, pastor, em 1 João 3, 17 e 18. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Amados, eu estou lendo a Bíblia ali não é da minha invenção não, tá aqui, é só você abrir a sua Bíblia que você acha essas coisas. Não basta somente querer ter fé, querer, ela é algo que se alimenta diariamente e a todo instante. A confiança em Deus faz parte da fé. Em que ou em quem temos colocado a nossa fé e confiança? Em que ou em quem? Você vê que muitas pessoas aí têm posto a fé e a confiança em muitas coisas, tanta coisa. Agora eu vou entrar num versículo aqui, amados, que foi justamente neste versículo que Deus abriu a minha mente de todas as formas
E eu cravei isso no meu coração. Porque eu passei por isso, eu tive essa experiência. Depois que eu li esse versículo, eu falei, Senhor, se eu errar diante disso mais uma vez, é porque, não, eu não estou vivendo por fé. Abre lá para nós, pastor, em Jeremias 17:5. Amados, é aqui que entra. Mas eu vou explicar, eu vou ler, mas aí depois eu vou explicar aqui o que Deus está falando. Assim diz o Senhor. Quem é que está falando? Muito bem. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quando eu li isso aqui, amados, também já havia lido, mas ainda não tinha chegado à profundidade do entendimento. E também não deixe que o inimigo venha colocar o contrário disso daqui. Deus está falando, não é ali? Assim diz o Senhor? Mas ele está falando, maldito o homem que confia no homem ou no ser humano. E faz da carne mortal o seu braço forte e aparta o seu coração do Senhor. Deus aqui não está falando que você é maldito. Às vezes o demônio coloca na mente para lá, tá vendo? Deus está falando que você é maldito. Às vezes ela passou por esse momento de ter confiado em alguém, de ter feito a coisa, tudo, e a pessoa sem conhecimento, ela diz, então quer dizer que eu sou maldita. Não deixe ele colocar isso na sua mente. O que Deus está querendo dizer aqui é que se a pessoa colocar a sua fé, a sua confiança no ser humano, e ela confiar na sua carne, fazer dela um braço forte, você automaticamente está trazendo maldição para a sua vida. Aí é diferente. Você está trazendo a maldição, ou seja, você está trazendo problema. É problema. É problema que traz para a vida. Eu passei por isso. E eu trouxe problema para minha vida mesmo. Um problema que, olha, que me deu o que fazer para mim me libertar daquilo lá. Aí, então, nós não devemos pôr a confiança e nem a fé no ser humano, mano. É difícil. Às vezes, dentro da igreja mesmo, você não pode confiar muito, não. Dentro das igrejas aí, quantas que está ali na igreja, que está fazendo, que está acontecendo, mas uma hora apronta, pregadores que está aqui, amém? Exatamente, por isso que diz na carne mortal, em nós mesmos, não podemos. Pois é, na própria força, confiando em nós mesmos. Imagina, quem pode confiar? Então tá ali, amados, está explicado ali, olha, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal. E o que é a carne mortal? Essa aqui, então não pode confiar nem nós. E no braço, olha lá, e o seu braço, e o que acontece quando a pessoa, ela faz tudo isso? Ela se aparta de Deus, a fé dela está morta. Por quê? Porque ela está confiando e pondo a fé nessas coisas. Pois é. Exatamente. Então, é por isso que precisa haver as obras da fé, que é a perseverança, é agir ali com fé, falou, não, eu não vou, você vê, eu poderia ter desistido, fechado o computador, mas eu falei, não,
Porque quando a gente desanima ou desiste, você está dando uma arma tão poderosa para o inimigo. Você está dando uma arma tão poderosa para ele, é aonde ele chega e muda. Olha o que me fez lembrar aqui. Daquela parábola que Jesus disse da casa varrida e adornada. Tá vendo? Tá aí. Esta casa que foi expulso dali vários espíritos imundos, mas o que ela fez? Em vez de ela se agarrar com Deus, confiar em Deus e levar uma vida com Deus, foi levando. Você vê como que é, amados? Aí, o que o diabo fez? Olhou ali para aquela casa e falou, olha que beleza aquela casa. Não tem nada de Deus ali. Eu vou voltar para onde eu saí. E ainda leva com ele mais 7. Pior que ele. Ali, amados, é isso aqui, olha lá. É isso aqui. Então, a gente precisa trazer, amados, essas coisas para a mente, porque senão você não consegue viver por fé. É por isso que é necessário e é preciso estudar a Bíblia, tire um tempo, leia ali, ore, fale com Deus, falou, Senhor, isso aqui serve para mim. Eu tenho que trazer isso aqui para a minha vida. Senão não tem jeito, você está vivendo por viver. Então, tem pessoas que demonstram a sua fé e confiança em muitas coisas. No governo. Como o povo confia no governo, né? Abre lá para nós, pastor, em Isaías 31-3. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Olha que é outro versículo também que mexeu comigo. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim. Fazem aliança sem a minha aprovação. Ai, mano, chega, isso dói. Para acrescentarem pecado sobre pecado. Que descem ao Egito, aí pro sem me consultar, buscando refúgio no faraó. Quem é faraó? O governo. Ele não era o governo lá do Egito? Aí. E abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Foi o que aconteceu comigo. Virou confusão, virou um trem. Virou uma coisa. Aí por quê? Porque eu não busquei o refúgio em Deus, mas fui buscar refúgio naquele. No dinheiro. Ei, como o povo confia no dinheiro. Veja lá, pastor, em 1 Timóteo 6, 17-19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Aleluia! Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Difíceis, né? Mas ainda tem, viu, amados? Alguns ricos com essa consciência. Que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Aí, vê que coisa, né? E também em si próprio, né? Como nós acabamos de ali falar o que Jeremias disse em Provérbios 28, 26, pastor. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas Davi também nos aconselha. Veja no Salmos 62:8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Aleluia, glória a Deus. Não tem jeito, amados, não tem por onde correr. Ou você faz isso aqui, ou senão você vai ter problemas na vida, problemas e mais problemas. Quero falar e mostrar para a igreja 2 tipos de pessoas que exercem, cada um, o seu tipo de fé. Um ateu, no que ele acredita. O ateu é definido por não acreditar em Deus, não é verdade? Não adianta. Não acredita em Deus. Não. O que eles acreditam é construído em base lógica, evidenciais e estudos científicos. Falou na ciência, eles amam. Vamos aqui estudar, vamos fazer aqui. Mas você quer desagradar, você quer irritar um ateu, começa a falar de Deus para ele, que ele começa a arrepiar. Para ele não há necessidade de ter fé, e é simplesmente não estar convencido das verdades e alegações cristãs. Não adianta. Abre lá para nós, pastor, em Salmos 10, 3, 4. Olha o que a Bíblia fala. Pois o perverso se gloria na cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Aí. Salmos 10, o 3 e o 4. O perverso na sua soberba não investiga que não há Deus. São todas as suas cogitações. Aí, falando do ímpio, falando do ateu. A negação da existência de Deus leva a uma vida de abominações. Agem como se não houvesse um poder superior para julgar. Abre lá, pastor, em João 3, 18, 19. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê não é julgado, mas quem não crê já está. Não tem jeito. Agora vamos conhecer o agnóstico. Esse não sabe qual é o pior. O agnóstico, no que ele acredita, ou como ele acredita, ele não descarta a possibilidade de uma existência divina, ele não descarta, mas duvida que a mente humana possa provar a existência de Deus, ou seja, é necessário uma prova concreta para que ele acredite. Olha que coisa! Esse é o agnóstico, é aquele que fica no meio ali, no meio termo, no mais ou menos, em cima do muro. Mas será que ele acredita? Não, pode ser. Mas não sei. Mas eu preciso ver. Muito bem. E como podemos provar a existência de Deus na nossa vida? Somente pela fé. Eu não o vejo, mas sinto o seu agir na minha vida. Isso me faz lembrar Tomé. Por isso que eu pus ele lá. Não seja como Tomé. Tomé, ele só acreditou quando viu Jesus, né? Só quando viu. Mas os discípulos ali falando com ele, mas ele esteve aqui, Tomé. Ele esteve aqui. Nós falamos com ele. Não acredito nisso.
Você vê, ele não descartou, nem que se quisesse descartar, não podia, porque tinha já andado com ele. Mas ele duvidou. Não, eu não acredito não, só acredito se eu ver. Se eu ver. Veja o que Jesus disse para ele, em João 20, do 27 ao 29, pastor. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-a no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. É fácil, né? Disse-lhe Jesus: porque me viste, crestes. Porque me viu, né? Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós vemos ele, nós estamos vendo ele aqui no nosso meio, nós estamos vendo ele ali, carnalmente aqui, andamos com ele aí para a rua, mas nós não vemos ele, mas nós sabemos pela fé que ele está conosco, e ele está aqui no meio da sua igreja. E porque os fariseus pediram um sinal, uma prova para Jesus de que ele era o que dizia ser. Abre lá, pastor, em Mateus 12, 38, 39. Então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e incrédula pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Por que do profeta Jonas? Ele estava ali, já ali meio em secreto, dizendo que Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe e que ele também iria ficar os 3 dias no seio da terra, iria ressuscitar. Mas o mais importante desse sinal que ele deixou para os profetas, ou para os fariseus, foi o arrependimento. Este é o sinal dele para os judeus e para esses que estão aqui hoje ainda. Não é só para eles lá não. Muitos ainda precisam se arrepender, amados, dos seus maus caminhos, das suas ações. É preciso. Você vê que Jonas, ele só se arrependeu lá dentro do peixe. Não foi depois que ele saiu. Foi lá dentro. Ali ele passou os 3 dias num sofrimento que para ele aquilo era um inferno. E o que é aquele povo lá de Israel lá que está passando? Não, por quê? Porque não se arrepende. Não se arrepende. Então Jesus já deixou esse sinal para eles, se arrepende. Faça como Jonas, se arrependa. Muito bem. Então, amados, outro exemplo. João Batista. Olha o que Jesus mostrou para mim aqui. João Batista pediu para que os seus discípulos lhe tirarem suas dúvidas da mente, se Jesus era o que estava por vir ou deveria esperar outro. Mas não andou com ele, não batizou ele, não viu o Espírito descer sobre ele, não falou que ele estava preparando o caminho para ele. Mas porque você vê o que é a carne? Confiança. Você vê? João Batista era primo ali, o parente. Ai, amados. Né? Porque ele soube que Jesus havia curado e libertado muitas pessoas. Ele ficou indignado com aquilo. Ele falou, mas ele sabe que eu estou preso aqui,
E agora eu fiquei sabendo que ele curou, libertou aquele de cativos, fez, ressuscitou e fez. Por que ele não veio aqui me libertar? Então, isso aí me fez lembrar o dia que a pastora falou aqui sobre isso, né? As pessoas não entendem os desígnios de Deus, então fica naquilo. Por que Deus fez aquilo com aquele, mas com aquele não? Por que fez com aquele, mas comigo não? Por que isso? Mas vamos ver a resposta de Jesus? Eia, mas como eu gosto disso. Como eu gosto disso. Abre lá, pastor, em Lucas 7, 22, 23. Olha a resposta que Jesus mandou. Então Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres anuncia-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando foram falar isso para João Batista, nossa, que deve ter doído nele, hein? Ele falou: então eu já vi que esse é aquele, é o verdadeiro. Amados, como tem pessoas aí fazendo do evangelho tropeço, viu? Tropeço, escândalo, fazendo do evangelho de Cristo um escândalo. Mas aqueles que pregam a verdade, aqueles que andam na verdade, que vivem pela fé, não faz isso. Não faz isso. Que coisa, né? A Bíblia também nos ensina que a fé sem obras é morta. Vamos entender melhor sobre isso. Eu acho que esse daqui eu já coloquei, né, pastor? Efésios 2, 8, 9, né? Isso. Agora, imagine a fé como uma semente que plantamos no nosso coração. Se essa semente não crescer e não der frutos, e mostrarmos pelas nossas ações, não terá valor algum. Não vai ter valor algum. Assim como uma planta que precisa de água, luz e cuidados para que ela cresça e dê frutos. A fé é a mesma coisa. Precisa ser acompanhada por nossas obras. E Jesus disse uma frase lá no The Chosen, que eu até escrevi aqui: não adianta ter sabedoria se não pôr as obras em prática. Né? Aí. Abre lá, pastor, em Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O conhecimento diz: eu entendo. Eu entendo. Quando alguém está explicando algo, ou ali numa sala de aula, alguma coisa, a professora está te explicando algo, você está entendendo, não está? Então, o conhecimento diz: eu entendo, mas a fé diz: eu creio. A fé tem que dizer: eu creio. Não é eu entendo, eu sei. Eu creio. Glória a Deus. Como podemos pôr a fé em prática se não tivermos conhecimento? Abre lá, pastor, em Romanos 10, 14 e 15. Ixi, já está no finalzinho. Como, porém, invocarão aquele em quem não crerão? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como é que funciona isso? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus. Sendo assim, só podemos viver pela fé se tivermos conhecimento e, através da fé, praticar boas obras. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo.
A fé se expressa no amor ao próximo. Amar e servir ao próximo são ações de fé que refletem o amor de Deus em nós. A fé nos leva a agir com bondade e compaixão. Abre lá para nós, pastor, em Gálatas 5:6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Oh, que beleza, aleluia. Abre lá também, pastor. Então, aqui agora, amados, para terminar, eu quero ler esses versículos aqui, que é para, falar tudo o que já foi falado aqui, desde as orações aqui iniciais, desde tudo que os pastores falaram aqui, essa palavra que Deus nos trouxe essa manhã, está tudo dentro desse versículo, amados. Paulo escreveu isso aqui. Eu vou ler aqui, pastor, na minha Bíblia, mas o pastor pode colocar lá. Mas prestem atenção nesses versículos aqui e ponha isso na mente, por favor, eu peço. Assim também como os nossos amados que está nos ouvindo, que vai nos ouvir, medite nisso daqui, porque faz tudo o que faz jus a tudo o que foi falado aqui nesta manhã. Abre lá, pastor, em Colossenses 3, do 12 ao 17. Ali está de um jeito, porque a minha está mais atualizada, mas o contexto é o mesmo. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E o título dessa carta que ele escreveu, olha o título: A Velha Natureza e a Nova Natureza. Amém, amados? Assim seja, assim diz o Senhor. Senhor Jesus Cristo, Pai querido, meu Deus, como a palavra do Senhor é vida para nós. Do que adianta, meu Deus? Do que adianta falar que tem fé? Eu tenho fé, mas não pôr a verdadeira fé, que é a fé do amor. A fé do amor. Tiago disse: o que adianta ver um irmão passando necessidade, mas não ir ali socorrer ele, fazer esta obra, ter esta ação?
de ali socorrer esse irmão ou qualquer outra pessoa que seja. Mas ela diz que tem fé. Mas o que essa fé que ela diz que tem agiu na vida dessa pessoa, desse irmão? Então, Pai, a Tua palavra está aqui esclarecida. Eu agradeço ao Senhor, Pai, por o Senhor ter me dado isso, apesar de ter passado ali momentos difíceis, que o inimigo queria que eu desanimasse, que eu largasse tudo, mas eu, por esta fé e amor no Senhor e na Tua palavra, eu perseverei, eu falei, eu vou continuar, porque o Senhor é comigo. E o Senhor é conosco, Pai. O Senhor está conosco em todos os momentos da vida. O Senhor nos socorre em todos os momentos da vida. O Senhor supre com as nossas necessidades daquilo que precisamos, mas é preciso viver pela fé. Mas não seja como Tomé, que duvidou. A dúvida não é do Senhor, a dúvida é do inimigo. É o inimigo que coloca dúvida. E faça, Pai, que essa palavra faça com que aqueles que estão nos ouvindo, ou os nossos irmãos aqui, ajam pela fé e não pela carne. Porque a Tua palavra nos ensina que nós temos que andar em espírito. Espírito é viver naquilo que não se vê, mas que se espera. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por mais esse dia abençoado que o Senhor nos deu, mais esta manhã que estamos aqui reunidos em Teu nome. E eu peço aqui a proteção do Senhor para todos, aqueles que estão aqui com seus nomes nas orações, como já foi feito as orações aqui, eu também entrego eles nas mãos do Senhor. E que o Senhor venha fazer o melhor, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor, leve-nos guardados e protegidos para os nossos lares. E que nós tenhamos o restante de domingo e mais uma semana ricamente abençoado. E que sempre andaremos pela fé, porque o Senhor já nos justificou para andarmos na fé, que é a fé verdadeira. Em nome do Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Fiquem todos na graça e na paz. Em nome do Senhor. Amém? Amém, Senhor Jesus.